Boa noite a todos, quero saudar a todos na paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para mais uma pré-aula da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do bairro Mapim, sob a direção do nosso pastor Daniel Vandir. Nesse momento, antes de nós adentrarmos nesse assunto da lição de número 5, dons de elocução, eu quero fazer uma oração por você e pela tua família, pela tua casa, pelo teu lar. Feche os teus olhos comigo. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio ao qual o Senhor tem nos dado de estarmos aqui uma vez mais para essa pré-aula. Que o Senhor venha tocar nos corações, abençoando os lares, repreendemos todo mal em nome de Jesus. E que a tua bênção e a tua graça, a sua paz, a tua graça venha ser abundante na vida daqueles a quais estão nos vendo. Tudo para a glória e louvor do nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa lição de número 5, dons de elocução. Um assunto muito importante, a qual outrora nunca deixou de ser. Porque vai falar sobre assuntos importantíssimos. E desde já eu quero reforçar aqui o convite para você, para que você não venha perder essa aula de domingo na Escola Bíblica Dominical, a qual vai estar tratando com mais profundidade a respeito desse assunto. Que vai falar sobre a variedade de línguas, vai falar sobre a interpretação das línguas, vai falar sobre o dom de profecia, a qual são os dons espirituais, a qual o Senhor Jesus deixou para nós. E nós temos que aprender para que serve, como usar, qual é a finalidade, porque são vários dons. E os dons a qual o Senhor Jesus deixou para nós, os dons de edificação, os dons de exortação, correção, instrução e tantos outros que nós vamos aprender, e dentro desse assunto um pouquinho a mais, nessa aula de domingo sobre os dons de elocução. E o textuário nos diz assim, olha só, 1 Pedro no capítulo 4, verso 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Olha só que coisa importante. Olha que coisa interessante, porque é muito fácil eu abrir a minha boca e falar, Deus mandou eu dizer. Será que Deus mandou mesmo? Como que eu sei diferenciar? Como que eu sei que foi Deus e quando não é Deus? Quando que eu vou saber isso? Se o profeta está falando e ele ousou a dizer, Deus mandou eu dizer, Deus está mandando eu falar. É por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, nós erramos menos. E nós temos muitos exemplos disso na Bíblia, que quando o apóstolo Paulo, quando ele ia ministrar a palavra de Deus, quando ele estava falando a respeito de Jesus, concernente à lei, aqueles que estavam ouvindo, espera lá, vamos aqui na lei realmente verificar se o que ele está dizendo é verdade. Quando alguém profetiza, nós que recebemos a profecia, nós temos que analisar aquela profecia e não simplesmente abraçando algo. Olha lá, quais são os passos, qual é o caminho, o que é uma profecia, e vai falar sobre isso. E no textual aqui onde eu estava lendo, olha só que interessante. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olha só que coisa interessante. Então, esse assunto sobre os dons de elocução, o dom de profecia, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação da língua, nós vamos aprender o que é o dom de profecia. Aí mais uma vez eu reforço, né? Eu te convido a participar da escola dominical, porque é muito bom, vale a pena, a gente aprende a palavra de Deus. Olha só a palavra-chave da lição, o que é elocução? Você sabe o que é elocução?
a ação ou o efeito de enunciar o pensamento por palavras. É por isso que o dom de profecia, dom de interpretação das línguas, o dom de variedade de línguas, entra nesse contexto da elocução. E nós precisamos aprender isso. E no tópico primeiro, ao qual o comentador vai estar aprofundando nesse assunto no domingo, ele vai estar falando o que é o dom de profecia. E no item 2 vai falar a relevância do dom de profecia. Isso é relevante? Aí diz assim, ó, só dando uma pincelada aqui. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Está lá em 1 Coríntios 14, verso 1. Para que eu e você, nós que aceitamos a Jesus, quando nós formos buscar os dons espirituais, busque também com zelo, com dedicação, com desejo, o dom de profecia. Por que o dom de profecia, irmão? Porque o dom de profecia, ela vai edificar a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E nós sendo o corpo ele é formado por vários membros. E eu e você, que fazemos parte desse corpo, cada um de nós temos uma função. Aí entra a profecia justamente para edificar a minha e a tua vida. Por quê? Porque nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por tribulações. Nós passamos isso mesmo, porque a Bíblia nos diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque se Jesus venceu, tantos outros venceram, os apóstolos venceram, e eu e você também nós vamos vencer em nome de Jesus. Então esse dom de profecia, quantos de nós às vezes, o Senhor fala comigo? E Deus usa alguém para falar conosco, e Deus fala de várias maneiras, de várias formas. Deus sabe como falar ao nosso coração. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse reservado pela ordem e cuidado nos cultos. Por isso que vale a pena eu e você nós estarmos na igreja. A ordem e o cuidado nos cultos, Deus ele usa alguém para profetizar. E a Bíblia nos ensina que tudo seja feito com ordem e decência. E nós vamos aprofundar dentro desse assunto aqui na escola dominical com maior tempo. Eu reforço uma vez mais, eu te convido para estar lá. E qual que é o propósito do dom de profecia? Você sabe? Você sabe qual que é o propósito? Olha só. A profecia contribui para a edificação do crente, eu e você. A profecia, ela serve para nos... Dentro desse tema dos propósitos, isso é muito importante. Muito importante mesmo. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo para ouvir quando ele fala conosco, porque ele fala de várias maneiras. Importantíssimo. O que é o dom de profecia? A relevância do dom de profecia. E qual que é o propósito do dom da profecia? Quando que uma profecia ela é de Deus? E eu aprendi isso, quero passar isso para vocês. A profecia, quando ela é de Deus, quando ela se cumpre na minha e na tua vida. Se você observar esse detalhe, você nunca vai sofrer precipitadamente. Quantas pessoas que recebem uma profecia desses que estão por aí, Deus mandou eu dizer, Deus mandou eu falar. Aí a profecia não se cumpre, a pessoa se frustra com Deus. Ah, o culpado é Jesus. Mas Jesus não falou nada, Deus não falou nada. A melhor maneira é nós estarmos firmados nossos pés na rocha que é Cristo. E não deixar a nossa fé ser abalada por essas coisas. Recebeu uma profecia, meu irmão, minha irmã? Guarde ela. Se ela cumprir na sua vida, foi Deus quem falou. E se não cumprir, não foi Deus. E não fique chateado com isso.
Não fique triste. Mas e as variedades de línguas, para que servem? O que é o dom de variedade de línguas? Qual é a finalidade do dom na variedade de línguas? Eu falar em línguas estranhas constantemente. Isso é bom. A atualidade do dom. Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e nós sentimos uma alegria imensa, a qual o mundo não explica. Muitos procuram alegria e prazeres aí fora. Mas qual que é o objetivo? O que é o dom de variedade de línguas? Qual que é a finalidade? Nós vamos aprender na escola dominical. E algo tão importante que o falar em línguas, diferentemente da profecia que edifica a igreja, o falar em línguas edifica a mim próprio, edifica você. É por isso que nós temos que observar, e tem muitas pessoas a qual precisa participar de uma aula como essa. Porque às vezes vai cantar ou vai dar uma palavra, vai dar um estudo, ou uma pregação, é línguas estranhas, todo momento, toda hora é errado. Não estou dizendo que falar em línguas é errado. Mas se eu falar em línguas, e a lição vai nos ensinar que haja um intérprete. Isso é muito importante. Fala em línguas edifica aqui em mim mesmo. Então quando eu estou louvando, quando eu estou cantando, que eu sinto gozo, eu posso falar? Posso. Mas tudo, nunca esqueça, tudo com ordem e decência. Aí, consequentemente, após a variedade de língua, falar em línguas estranhas, no item 3 vai falar sobre a interpretação de línguas. Porque se eu falo em línguas estranhas e eu estou na igreja, e Deus ele trabalha como quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quiser. Ele é o dono da igreja. Eu não sou dono da igreja. Eu poderia dizer que nem o pastor também não é o dono da igreja. Jesus, ele é o dono da igreja. Nós somos servos e servas de Jesus. Cada um, como eu já disse lá atrás, fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma ferramenta, temos um talento. Temos algo para administrar. Sejamos, como exemplo, o dedinho mindinho do pé, ou o membro mais forte, o braço direito, o braço esquerdo, a perna, o joelho, os nervos, os músculos, seja qual for a parte do corpo, porque o cabeça é Cristo. Todos nós somos importantíssimos. E nós vamos ver que a interpretação das línguas e vai dizer para nós vamos aprender qual que é a definição do dom, da interpretação. A diferença entre dom de interpretação e o dom de profecia? A diferença. A semelhança, mas a diferença. E domingo na escola dominical nós vamos aprender sobre isso. E se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esse esteja calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 27 e 28. Dons de elocução, meu irmão. Vamos aprender um pouquinho a mais sobre esse assunto? Eu te convido a participar da Escola Bíblica Dominical, onde vai estar falando mais profundamente, porque aqui nós estamos simplesmente numa pré-aula. E Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Jesus foi para o Pai, mas deixou juntamente conosco o Espírito Santo Consolador. E Ele mesmo disse para os seus discípulos lá atrás, e serve para nós até hoje, porque é a bússola que nos conduz o caminho por onde andar, o caminho a seguir é a Bíblia, é a palavra de Deus. E se Jesus fez obras grandes, Ele fez, Ele deixou para mim e para você, que através das nossas vidas, Ele fará obras maiores. Não sou eu que opero milagre, não é você. Nós só somos um instrumento, somos canais de Deus. Amém, meu irmão? Deus tem bênção para você e é maravilhoso quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, a alegria, o gozo.
É algo maravilhoso profetizar algo da parte de Deus, e não do pensamento humano. Falar em mistérios com Deus, interpretar aquilo a qual o outro ou eu mesmo estou falando em línguas estranhas, é algo maravilhoso. São dons espirituais a qual Jesus deixou para nós. E vamos aprender a respeito desse assunto para que nós não venhamos ser confundidos e nem tampouco enganados. Amém? Eu te convido e deixo esse convite para você e para a sua família. Participe da Escola Bíblica Dominical, que você vai ser abençoado ainda mais. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor.